Seja muito bem-vindo ao canal Caminho da Paz Interior. Antes de começarmos, eu te convido a se inscrever e deixar o seu like agora mesmo. Isso ajuda o YouTube a entregar esta mensagem a mais pessoas e fortalece essa corrente de luz e transformação que estamos construindo juntos. Hoje, vamos falar sobre um dos maiores mestres da consciência de todos os tempos, Neville Goddard. Nascido em 1905, na ilha de Barbados, e ao longo do século XX se tornou uma das vozes mais profundas quando o assunto é mente, imaginação e criação da realidade. Ele viveu entre 1905 e 1972, ensinando que cada um de nós é responsável por moldar o próprio destino através daquilo que sentimos e assumimos como verdade. Mas Neville não era apenas um filósofo. Ele era um professor prático, alguém que viveu experiências extraordinárias e que dedicou sua vida a mostrar que a imaginação humana é o poder criador por trás de tudo. Seus ensinamentos influenciam milhares de pessoas até hoje, e muitos dos princípios da lei da assunção, da manifestação e da criação consciente da realidade vêm diretamente dele. Prepare-se, porque compreender Neville Goddard não é apenas aprender uma teoria, é mudar a forma como você enxerga a vida. Hoje, você vai conhecer um dos pensamentos mais poderosos já ensinados por Neville Goddard. Um princípio tão simples, tão direto, mas tão ignorado, que, quando verdadeiramente compreendido, transforma por completo a vida de qualquer pessoa. Ele dizia: a imaginação cria a realidade e o sentimento é o segredo. E se você realmente permitir que esse ensinamento entre no seu coração hoje, algo dentro de você vai despertar, algo vai mudar, algo vai se alinhar. Neville dedicou sua vida inteira a ensinar uma verdade que contradizia tudo o que a maioria das pessoas acreditava. Ele afirmava, sem hesitação, que o mundo externo não tem poder algum, que tudo o que você experimenta, cada evento, cada encontro, cada oportunidade, é apenas um reflexo daquilo que você assume internamente ser verdade. Para Neville, a vida não é algo que acontece com você. A vida é algo que acontece através de você. Ele dizia que a imaginação é o próprio Deus em ação, não como metáfora, não como símbolo, mas como uma declaração literal. Sua imaginação é criadora. Ela não copia a realidade, ela a produz. Neville explicava que tudo o que existe começou primeiro como uma imagem interna. Antes de aparecer no mundo, apareceu na consciência de alguém. E uma vez que você entende isso, uma vez que você aceita que sua imaginação é a fonte de tudo o que vive, você se torna verdadeiramente livre. Mas ele não parava na imaginação. Ele dizia que existe um ingrediente sem o qual nada se manifesta: o sentimento. Porque, segundo ele, você nunca atrai aquilo que deseja, você atrai aquilo que sente ser verdade. O sentimento é a ponte entre o invisível e o visível. É o selo que confirma ao subconsciente que aquilo que você imagina já é real agora. Por isso repetia tantas vezes: assuma o sentimento do desejo realizado. Para Neville, não importava o caminho, nem os passos intermediários. Ele dizia: viva no fim. Isso significa sentir agora como você se sentiria se o seu desejo já fosse um fato. Sinta a vitória antes de vê-la. Ele explicava que, quando você vive emocionalmente o fim desejado, o mundo externo se ajusta, como se estivesse obedecendo a uma ordem invisível. E o mais impressionante é que Neville Goddard aplicou isso na própria vida inúmeras vezes. Uma das práticas mais fortes ensinadas por ele é o Sats, o estado semelhante ao sono. Neville ensinava que você deve fechar os olhos, relaxar profundamente e, antes de adormecer, imaginar uma cena curta e simples,
que implique que o seu desejo já foi realizado. E então, sentir. Sentir como se aquilo estivesse acontecendo, agora mesmo. É nesse estado entre a vigília e o sono que a mente subconsciente absorve a nova realidade sem resistência. E para ilustrar esse ensinamento, eu vou te contar uma das histórias mais poderosas da vida de Neville. Uma história real, simples, mas absolutamente transformadora. Uma história sobre fé, imaginação e mudança de destino. Em 1933, Neville Goddard vivia em Nova York. Ele estava desempregado, sem dinheiro e completamente incapaz de deixar a cidade. Mas ele tinha um desejo profundo. Ele queria voltar para Barbados para passar o Natal com a família. Esse era o seu maior desejo naquele momento. Mas havia um problema. Ele não tinha dinheiro, não tinha trabalho, não tinha como pagar a passagem e não tinha ninguém que pudesse ajudá-lo. Para qualquer pessoa, parecia impossível. Mas Neville conhecia a lei. Todas as noites no estado de Sat, ele imaginava que estava dormindo na cama da sua mãe, em Barbados. Imaginava o cheiro da casa, o som dos grilos à noite, o calor do clima. Ele não pedia, não suplicava, não perguntava como. Ele sentia profundamente que já estava lá. Foi persistindo nesse sentimento, noite após noite, que algo inesperado aconteceu. Um dia, seu mentor espiritual, Abdullah, disse a ele: Neville, você vai para Barbados e você irá de primeira classe. Neville ficou confuso, porque aquilo não fazia sentido algum para sua realidade naquele momento. Mas Abdullah não discutiu, apenas afirmou: sua viagem já está garantida. Poucos dias depois, Neville recebeu uma carta. Dentro dela, havia uma passagem de navio para Barbados, de primeira classe, paga integralmente por um irmão que não fazia ideia de que ele queria viajar e que, impulsivamente, decidiu presenteá-lo. Neville embarcou exatamente como havia imaginado e passou o Natal com sua família. Essa história não é sobre sorte, não é sobre coincidência, é sobre lei. Neville dizia que, quando você assume o estado desejado com sentimento, algo no universo se move. Alguma coisa se reestrutura. Alguma pessoa, evento ou circunstância se apresenta para materializar aquilo que você já viveu interiormente. O mundo externo não cria o interno. O interno é que comanda o externo. E a viagem impossível se tornou possível porque Neville Goddard viveu o fim dentro de si antes que qualquer evidência externa aparecesse. E você pode fazer o mesmo. Escolha seu desejo. Crie uma cena curta. Uma cena que só poderia acontecer se o seu desejo já fosse real. Depois feche os olhos, respire, relaxe e sinta. Sinta o fim realizado. Sinta como se já fosse seu. Permaneça nesse estado até que a cena se torne tão natural quanto uma lembrança. E então, solte. Porque, como dizia Neville, a ponte de incidências será construída para você. Você não precisa saber o como, não precisa saber o quando, não precisa ver sinais imediatos. Você só precisa viver o fim. Neville dizia que o mundo é um espelho fiel da sua consciência. Mude o sentimento, e tudo ao seu redor começará a se reorganizar. Se esta mensagem tocou o seu coração, se despertou algo dentro de você, então permita que essa sabedoria se aprofunde. Lembre-se, o sentimento é o segredo e o poder já está dentro de você.